Vocês estão me vendo agora? Estão me ouvindo bem? Peço desculpas, tivemos um problema técnico. Desejo boa noite a vocês, boa noite a todas e todos. E vou convidar aqui o meu colega, Dr. André Girotto, para iniciarmos a live agora sim, de uma maneira correta. Vamos ver se eu consigo convidá-lo. Doutor André já está ingressando aqui na live. Agora sim, André. Tudo certo. No problema técnico. Tá certo. Agora dá sequência. Fazia tempo que não nos víamos, né? É verdade. Foi na reunião, a última reunião do núcleo. Sim, a última reunião. Uma boa noite, então. Eu nem iniciei a apresentação, eu logo te chamei, então vamos nos apresentar, né? Apenas desejo a todos que tenhamos uma boa live e enfim, estava aqui dizendo a eles que tive esse problema técnico e gostaria então de me apresentar, né? Dizer que eu sou Ana Paula da Linha, trabalho junto à Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo. E hoje nós estamos aqui encerrando nesse compromisso de encerramento de uma semana de lives com colegas excelentes, né? Onde vários assuntos foram debatidos e a nós toca um assunto que vem tomado por um novo desafio frente a essa questão toda da pandemia do Covid-19. E então vamos falar um pouquinho sobre o sistema carcerário e o quanto o sistema carcerário está sendo impactado por esta pandemia. Te apresento então, colega André Girotto. Bom, meu nome é André Castanha Girotto, sou defensor público titular da Defensoria Especializada em Execuções Penais da comarca de Ijuí. E é importante ressaltar que essa semana é uma semana de eventos em comemoração ao mês da Defensoria Pública e que esses eventos, né, são promovidos pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e também pela Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar essa ação, né, promovida no sentido de valorar a atuação de defensores públicos, mas também refletir sobre a atual situação, o momento que a gente se encontra. Eu acho que é um momento oportuno e é uma grande satisfação minha, né, compartilhar de algumas ideias contigo. A gente compõe o núcleo de execução penal da Defensoria Pública. Somos colegas de atuação de núcleo, somos colegas de atuação em defensorias especializadas. É uma grande honra para mim participar dessa conversa contigo. Igualmente, André. E gostaria de agradecer o espaço à Defensoria Pública e à Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar, então, início ao nosso assunto. Tão desafiador agora nesse momento, né, André? A gente sabe o quanto a execução penal ela demanda uma atenção especial. Como tudo na execução penal é muito, muito particular, os problemas são bastante adversos, né? Muitas questões surgem no que toca à execução. E nós temos hoje um sistema penitenciário no Brasil absolutamente em colapso, né? No sentido de que há um grande número de pessoas privadas de liberdade. Nós sabemos que pelos números do Departamento Penitenciário Nacional seriam em torno de 773 mil pessoas e que o CNJ, de acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, fala que há algo em torno de 812 mil pessoas segregadas. E nós sabemos que estão segregadas em condições insalubres, né, com incapacidade absoluta de dar vazão para toda essa demanda, né, de pessoas, que os estabelecimentos prisionais, então, estão nesse estado de superlotação e que quando se fala em saúde, essa questão que toca a saúde, isso ganha uma proporção ainda maior. Até porque, por todas essas condições, falta de água, o estabelecimento sem as condições mínimas preconizadas, né? A gente tá numa questão de reflexão de condutas em âmbito mundial, né?
Agora, imagina isso potencializado, todas essas questões de descontrole, na verdade, do que está acontecendo, tu imagina isso potencializado em relação a um sistema prisional já tido, né, como caótico, e não é uma posição isolada, isso foi declarado, né, pela corte máxima do país. Então, nós temos todas essas. E que potencializa tudo aquilo. Né? Então, a gente já vive num problema gravíssimo. Todos nós estamos passando por isso. Todos nós estamos tendo cuidados absurdos, ao ponto de nós estarmos aqui dialogando sobre isso. Né? E não num encontro, e não num congresso, o que fosse. Né? Isso, então, imagina toda essa situação em que nós mesmos estamos vivendo, potencializado na constrição de liberdade, no cárcere. Né? Então, essa reflexão ela é muito importante. E um aspecto que chama a atenção, por exemplo, dentro dos dados, porque o DPEM, né, o Departamento Penitenciário Nacional, além de ele fazer o levantamento de dados do número de presos para nós chegarmos a essa conclusão da superlotação, que nós vivenciamos hoje, um maior dos problemas, talvez, né? Ele também traz dados de como uma doença dentro do sistema acaba impactando, né? Principalmente doenças transmissíveis. Então, um dado que é bastante relevante quando a gente fala e se preocupa com o impacto do Covid-19 dentro do sistema, nós pensarmos, por exemplo, num levantamento feito pelo DPEM, agora o último, que foi divulgado em 14 de fevereiro deste ano, onde ele nos traz que no ano de 2018 tiveram a detecção de 10 mil casos de tuberculose no sistema. Então, se concluiu através desse levantamento que há 35 vezes mais chances da pessoa que está privada de liberdade de contrair tuberculose, também as pessoas que lidam com o sistema. Porque quando a gente se preocupa com o sistema prisional, claro que em primeira questão que surge é a preocupação com as pessoas privadas de liberdade. Mas há todo um entorno de pessoas que trabalham ali. Assim como nós trabalhamos, como nós vamos até as casas prisionais, fazer visita, fiscalizações, tem os agentes penitenciários, que estão todos os dias praticamente acompanhando aquela movimentação dos presos, tem os familiares dos presos, enfim, e daí tem os outros que assim vão sendo expostos, que são os familiares dos agentes penitenciários, os nossos familiares, os familiares dos presos. Então vai abrangendo. É uma questão exponencial, né? Pessoas, que a gente não tem muitas vezes nem, até, claro, por falta de conhecimento técnico, mas a gente não tem nem condições de dimensionar o que isso significa. Né? E tem um jornalismo independente, por exemplo, de São Paulo, nesse aspecto, para concluir, depois passar para ti, que é a Ponte, né? Que é bem interessante de ver os dados que eles levantam, e onde se verificou, por exemplo, assim, 6 óbitos por Covid em São Paulo, né? Então, esses 6 óbitos, eles teriam uma relação, mais ou menos um número de 900 pessoas tiveram contato com essas pessoas que morreram em virtude do Covid. 19, né? Então, imagina o impacto disso, considerando a superlotação, considerando todas as questões que nós falamos para introduzir o assunto. Essa questão ela é muito importante porque demanda uma série de preocupações em relação ao controle de tudo isso, né? Agora, nós temos algumas soluções que foram apresentadas, ou algumas soluções, não diria, mas algumas medidas de contenção disso que foram apresentadas, que precisam ser aplaudidas e outras que precisam um pouco mais de reflexão. Né? Eu acho que a primeira delas, e que ela precisa ser reconhecida de uma forma muito convicta, assim, foi o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça quando da expedição, né, da emissão da recomendação número 62, datada de 17 de março. Né? Então, logo ainda quando estávamos engatinhando com a situação. Algumas situações, elas são importantes a gente fazer essa reflexão. Até porque a OMS declarou a pandemia em 11 de março. Né? Então, o Conselho Nacional de Justiça logo... Foi muito célere. A recomendação, né?
Uhum. Foi muito célere. E não só isso, né? Paralelo a isso, na mesma data, houve um pronunciamento, né, numa tutela provisória incidental na Uhum. DPF 347, por parte do Sim. Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do Instituto do Direito de Defesa, que também recomendou, todos na mesma data, certo? Que depois não foi preservada pelo Pleno. Bom, mas o que é importante a gente refletir é a questão desta recomendação número 62 do CNJ, que me parece o único aspecto material que nós temos no âmbito jurídico hoje relacionado a esta contenção ou uma medida de preservação relacionada a essa pandemia que estamos vivendo, né? Agora, é importante refletir que esta recomendação ela não tem no seu bojo um poder vinculante, né? Ela parte de um princípio com previsão constitucional no sentido de orientar e recomendar providências ao Poder Judiciário no sentido que adote determinados cuidados. Mas ela é muito interessante em alguns aspectos porque ela faz uma vinculação ali no seu artigo 5º, inciso 1, ela faz uma vinculação direta com a súmula vinculante número 56. E quando a gente fala em súmula vinculante, aí nós temos um outro paradigma. Nós temos o paradigma, aí sim, de vinculação de decisões relacionadas à orientação da Corte. Sim. Certo? Mas o que eu quero dizer é que eu trago esse primeiro aspecto e abro um parênteses agora para uma pequena reflexão em relação a questões de súmulas vinculantes, tá? A utilização de súmulas vinculantes. Então, só quero começar com esse link, e tu me permite isso, que é a recomendação número 62 do CNJ, como uma primeira obra material, um primeiro pronunciamento material, onde traz uma vinculação direta com a súmula vinculante 56. Ok. Abrindo parênteses. Só para relembrar, quem talvez não tenha tanta intimidade, que esteja assistindo, que foi a súmula que veio tentar trazer uma resposta, dizer que as pessoas não podem ficar segregadas em regime que não é correto, que eu não posso manter uma pessoa, pessoas do semiaberto e aberto juntas no mesmo estabelecimento. Isso, né? Ela prevê uma série de possibilidades. Progressão antecipada, quando os direitos estiverem próximos, né? Isso, ela prevê uma série de possibilidades no sentido de regular o sistema prisional, né, o sistema carcerário. E reconhecer que as pessoas estão segregadas em locais incorretos, né? Muitas vezes aguardando o regime onde elas deveriam estar. Ela busca equacionar toda essa situação, né? Isso é muito importante. Agora tem uma questão que... Tá dando microfonia? Para mim? Não sei. Não? Não, eu tô te ouvindo bem. Tá. Então é o seguinte, o que é importante, eu vou baixar um pouquinho o volume, que talvez seja isso. O que é importante, aí que eu abro esse parênteses, é a questão da compreensão e da utilização de súmulas vinculantes, tá? Nós temos, historicamente, algumas súmulas vinculantes. Vamos começar pelo resgate da súmula vinculante número 5. Tá? A súmula vinculante número 5, ela tratava, no que diz respeito à ausência de defesa técnica em procedimentos administrativos, certo? Que isso não gerava anuidade. Bom, essa súmula, que era estranha ao direito penal, ao direito do cárcere, ao direito de execução penal, ela era estranha, ela começou a ser utilizada em determinados momentos. Eu estou fazendo um resgate um pouco histórico, me permita isso, talvez muitos aqui de colegas que estejam nos acompanhando talvez não tenham vivenciado isso. Mas nós tivemos a utilização dessa súmula no sentido de que toda eventual nulidade de procedimentos administrativos disciplinares no âmbito da execução penal não seriam suplantados pela aplicação dessa súmula. Só que essa súmula era estranha à matéria. Essa súmula tratava da área civil.
Então, nós tivemos muita aplicação no que diz respeito a essa súmula, utilização dessa súmula no sentido de afastar alguns elementos de nulidade no que diz respeito a contraditório e ampla defesa em procedimentos administrativos. Essa foi a primeira. Depois disso, eu trago também, só para uma reflexão, que diz respeito à súmula vinculante número 9. O que a súmula vinculante número 9 diz? Ela diz o seguinte, que o artigo 127 da Lei de Execução Penal, portanto, é de antes da Constituição, teria sido recepcionado pela norma, mesmo com todas as garantias vinculadas ao direito do trabalho. Né? E ela diz o seguinte, que não é inconstitucional a sua previsão de perda da remissão. Qual foi o sistema de aplicação dessa súmula? Bom, se não é inconstitucional a perda da remissão, eu faço uma aplicação generalizada em relação a toda a remissão conquistada pelo custodiado quando no decorrer do cumprimento de pena. Certo? Sim. Então, isso gerou uma série quando do reconhecimento de faltas disciplinares de natureza grave, a perda da remissão em sua integralidade. Mas não era isso que dizia os votos condutores quando da elaboração da súmula. Ele dizia que deveria ser analisado caso a caso em relação ao procedimento e à qualidade da falta disciplinar, no sentido de essa vai gerar perda da remissão, essa não. Mas que deveria ser avaliado isso. Mas a aplicação dela foi no sentido de perda generalizada ou perda total da remissão. Tanto é que depois, quando veio a norma explicitando que havia uma limitação em relação à perda dessa remissão, nós tivemos, né, um trabalho excessivo no sentido de fazer um resgate daquela remissão que havia sido perdida anteriormente, de restabelecendo talvez um status quo antes que não tivesse ou não tivesse sido aplicado. André, eu acho só que quando tu te mexe, o pessoal falou ali nas mensagens, de repente quando tu mexe o microfone dá uma pequena interferência. Tá. Aí, vou tentar não, mas é que é o... Eu sei. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco passional em relação ao tempo. Nós estamos acostumados a estar de microfone, né? Bom, então teve essa questão da súmula vinculante número 9. Né? Depois nós temos a questão da súmula vinculante número 26, né? Que ela resgata também a questão do exame criminológico. Bom, o que eu quero dizer em relação a isso é que nós temos uma súmula vinculante hoje, que é a de número 56, que talvez ela não esteja tão sendo aplicada como foram as demais. Então, nós tivemos uma súmula 5, uma súmula 9, onde teve uma excessiva aplicação, talvez pelo caráter punitivo que elas carregassem. Né? Mas essa súmula 56, ela não traz esse caráter. Então, pela própria natureza do sistema, ela também existe um pouco de resistência em relação à sua aplicação. Sim. Por que eu digo isso, Ana? Por que eu digo isso? Porque nós temos, ela está presente em todas as situações quando trata da superlotação do sistema prisional. Ela está presente na expedição da recomendação número 62, diretamente vinculada ao Covid-19. Ela está diretamente vinculada também a questão, por exemplo, da resolução número 5 do CNPCP, onde ela traz uma limitação do sistema prisional. Ela está ligada a essa resolução. A súmula vinculante 56 ela é extremamente importante, porque ali o que ficou claro é que o STF ele reconhece que a superlotação ela é um assunto que precisa ser tratado, né, que precisa de todo esse comprometimento dos operadores de direito, né? E que então nós temos como equacionar isso através até no próprio julgamento do RF foi estabelecido quais seriam os parâmetros, né? E por isso a importância da súmula, antecipação de progressão, tentar verificar quem está no regime incorreto e, de alguma forma, encaminhamento para prisão domiciliar,
quem é do regime aberto ser colocado, então, talvez em uma outra pena, né? Que a súmula fala em pena restritiva de direito, enfim. E até falando na importância da súmula vinculante número 56 e a própria recomendação que tu estavas colocando, o caráter vinculante ou não dessa recomendação 62, é bastante interessante o julgado recente da ADPF 660 do Distrito Federal, que eu acho importante a gente trazer, porque foi uma ADPF ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Pró-Sociedade. Então, se imaginou que com a resolução número 62 haveria uma soltura em massa e essa associação do Ministério Público, então, ajuizou a ADPF. E foi bem interessante que o ministro Gilmar Mendes trouxe que tanto a resolução número 72 quanto a súmula vinculante, a recomendação número 62 do CNJ, quanto a súmula vinculante número 56, elas têm a sua legitimidade, elas precisam ser observadas. Isso é o mais interessante. Então veio desmistificar essa questão, até porque a recomendação 62, ao contrário do que está muitas vezes dizendo ou divulgando, ela não preconiza uma soltura em massa, não é isso? Vai analisar individualmente as situações, serão analisadas individualmente. Tanto que nós, na defensoria, falando um pouquinho da nossa rotina com a pandemia, nós estamos trabalhando, quem sabe até mais, poderíamos dizer, né, André, mais ainda do que trabalhávamos, exatamente porque estávamos analisando individualmente os casos para pedir a aplicação ou não da recomendação e da súmula 56, trabalhando individualmente nesses casos. É uma seriedade muito grande em relação a isso, né? Nós buscamos também individualizar a situação de saúde de cada custodiado, né? E aí a gente tem que fazer uma referência em relação à forma como fomos recepcionados pelo sistema prisional. Realmente eu tenho aqui que aplaudir a área médica em relação à minha atuação, a área médica da unidade em que eu trabalho, em que todas as demandas que foram apresentadas no sentido da emissão de laudos médicos oficiais e que demonstrassem a situação aquela que nos estava angustiando, eles foram trazidos. Então é importante, e isso é a individualização da situação. E o que vem, até aproveitando o teu gancho, o que vem de mais especial, se poderia dizer isso, talvez não de certa forma essa palavra, mas na recomendação 62 é isso, né? Que as pessoas que estão no regime aberto, que estão no regime semiaberto, sejam encaminhadas à prisão domiciliar, então enfrentar essa necessidade de desencarcerar de uma certa forma, de forma razoável, né? Um desencarceramento razoável. Então, essas pessoas que estão no regime semiaberto, elas já saem para trabalhar, e elas podem retornar ao estabelecimento prisional, trazendo, então, o vírus. Então, vamos encaminhá-las para a prisão domiciliar, que algumas pessoas trazem algumas questões, por exemplo, no monitoramento eletrônico, que há falhas no sistema e que essas pessoas não seriam devidamente fiscalizadas, mas não, nós sabemos que se a gente implementar bem a fiscalização, para uns utilizando tornozeleira, para outros não, mesmo que seja só colocando em prisão domiciliar, tendo uma boa fiscalização, é muito efetiva essa forma de privação de liberdade, porque é uma grande privação de liberdade também, né? O cuidado. Nós estamos sentindo isso de uma certa forma, né? Sim, sim. Mas é o cuidado que se tem, né? Ninguém aqui está atuando de forma desvairada, né? A gente e tu sabes disso, nas nossas reuniões do núcleo, a gente tem dialogado muito sobre isso, sobre o cuidado de enfrentamento da matéria, né? Que nós estamos passando por um período completamente atípico, e não somos nós, é o mundo inteiro, né? E esta complexidade da situação, ela também tem que ser analisada, né? Ela também tem que ser, a saúde também tem que ser preservada, e não com uma visão. Exatamente, é uma situação excepcional. Muito embora a gente já tivesse uma base em relação, por exemplo, à existência da súmula vinculante número 56, para fazer essa reflexão em relação ao superencarceramento no Brasil, né? Mas aí, então, veja só, nós temos hoje então as soluções
algumas indicativos de soluções estão presentes. Tá? Mas também vem ao longo, e principalmente agora recentemente, vem uma série de outras soluções sendo apresentadas. Alternativas, né? Eu ia até te pedir para nós começarmos a falar, porque nós não temos muito tempo, né? Então nós temos a gente está hoje, e é hoje um dia emblemático em relação a isso, né? Esse tema agora, porque hoje pela manhã nós tivemos uma reunião do CNPCP, né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que analisou um procedimento, está em análise, né? Mas em princípio concluiu hoje a questão de medidas alternativas e temporárias no que diz respeito ao tratamento de custodiados com sintomas, grupo de risco da Covid-19. Bom, é importante fazer um resgate desse procedimento. Eu acho que ele é importante porque ele é de hoje, sabe? A decisão foi proferida hoje e ele é um procedimento muito recente. Nós tivemos um indicativo de abertura de procedimento por parte do Departamento Penitenciário Nacional, buscando como uma alternativa a criação, o resgate de vagas temporárias para presos não contaminados, mas em grupo de risco, vagas temporárias para presos contaminados e instalações temporárias destinadas a atendimento médico. Esta foi a abertura do procedimento, né? O início de todo o processo se deu em razão disso. E apresentava como alternativa o resgate e a criação, o resgate para aqueles que já passaram pela experiência e a criação daqueles que nunca tiveram essa experiência de estruturas metálicas. Uhum. Isso, que na verdade se resume à utilização de containers. Tá? Ao longo desses últimos dias, nós tivemos inúmeros pronunciamentos contrários em relação a tudo isso. Né? Alguns muito bem elaborados. Eu não sei se os colegas estão participando aqui, mas eu trago aqui o reconhecimento em relação ao pronunciamento da Defensoria Pública da União, né, que foi elaborado pelo colega Alexandre. Foi citado hoje na reunião. Foi citado na reunião. O pronunciamento escrito da Defensoria Pública do Espírito Santo, né, porque a Defensoria Pública do Espírito Santo vivenciou uma situação de container muito grave, né, ao ponto de ser um dos elementos fundamentadores, que fundamentaram a edição da Resolução 9, que trata da arquitetura penal. Né? Então, isso é importante, a participação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, porque eles vivenciaram realmente uma situação muito drástica. Foi o primeiro presidente no ano de 2010. Né? Isso. Pronunciamentos também notas conjuntas que também foram resgatadas hoje em razão do peso institucional em relação de toda essa temática, que é a nota conjunta proferida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Né? E essa nota conjunta ela é importante porque ela traz uma crítica muito séria em relação à utilização de equipamentos que já foram tidos como ineficazes, né? Ou estruturas tidas como ineficazes, e buscando outras alternativas, quer dizer, a utilização do fundo penitenciário na realização de testes para verificar realmente a realidade da incidência do vírus no âmbito carcerário. Né? Então, nós não podemos hoje dimensionar o que se tem, porque nós estamos testando. Vamos até falar disso um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui: há casos de presos no RS com Covid, como foram tratados? É bem interessante a gente trazer um pouquinho disso, depois a gente volta na questão dos containers, e falta aqui quase 15 minutos para nós encerrarmos, de como que está sendo enfrentado, porque isso também veio na reunião. Né? O assunto que mais gerou polêmica é se construiriam, por exemplo, o hospital de custódias, né? Ou se teriam unidades básicas em todos os estabelecimentos prisionais, e se essas pessoas, uma vez infectadas e apresentando sintomas graves, seriam levadas para a rede hospitalar normal, né? Que seria
via Secretaria de Saúde. E pelo que a gente pôde entender da reunião, porque ela se estendeu bastante, foi até difícil compreender o fechamento, é isso, né? Que eles estão preconizando a instalação das unidades básicas, né? E que talvez não se ganhe o nome de hospital de campanha, porque até uma médica veio esclarecer que o hospital de campanha teria que ter toda uma instalações hospitalares e intensivistas e respiradores, uma série de requisitos. Por isso até porque eu acho que me parece há uma restrição normativa do Ministério da Saúde no que diz respeito à instalação de hospitais ou essas estruturas intramuros nos estabelecimentos penais. Mas aí, respondendo a pergunta que nos fizeram, aqui no Rio Grande do Sul, nós ainda não tivemos nenhum óbito pelo Covid, né? Tem algumas pessoas em isolamento, né? Tem alguns presos em isolamento. Isso está sendo acompanhado bastante pela questão do grupo interinstitucional que se criou. Inclusive, a Defensoria Pública do Estado faz parte desse grupo, né, André? Onde as pessoas discutem, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, Secretaria de Segurança, enfim, tentam buscar soluções para a contenção da infecção aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente tanto que são expedidos relatórios, acho que diários, praticamente diários, no que diz respeito a presos em isolamento, em avaliação no que diz respeito à possível infecção pelo Covid, né? Isso. Então, as medidas que estariam sendo tomadas seriam aquelas medidas de fornecimento de equipamentos de proteção, isolamento de algumas pessoas, mas o isolamento no mesmo estabelecimento prisional. Então, em alguns casos, é um pouco complicado isso, né, André? Porque talvez não atenda à necessidade, como a nossa discussão aqui sobre os desafios e as alternativas, né? Para mim, por exemplo, a grande questão que passa, eu não sei como que tu vê isso, é a questão das testagens, né? Que eu acho que era isso que tu ia falar, a questão da subnotificação. Porque, por exemplo, trazendo a questão do Distrito Federal, hoje nós sabemos que o grande foco é o Distrito Federal. Mais de 400 presos infectados, né? Sem nenhuma letalidade, mas mais ou menos isso, 400 presos. E daí se pergunta, mas por que lá? Por que tantos presos lá, né? E, enfim, a gente sabe que tem a Papuda, que tem toda uma superlotação, e, enfim. Mas se tem uma ideia de que talvez sejam pelo número de testagens, muito mais do que 2 mil presos foram testados lá, né? E nós não tivemos essa mesma quantidade de testagens aqui no Rio Grande do Sul, respondendo a pergunta que nos foi feita, né? Então, acho que aí que está a grande questão. Para a gente descobrir realmente qual é o nosso cenário aqui, né? Exato. Não há a possibilidade de levantar esses dados sem testar, né? E eu acho que é isso também que nessa nota conjunta entre o CNJ e o CNMP, eles trabalharam, né? Vamos utilizar os fundos para testar, vamos ver qual é o impacto que isso está acontecendo no sistema prisional, né? Mas sim. Isso, exemplo, o pronunciamento dentro do processo... Sim. Eu ia só falar do último boletim epidemiológico que teve do dia 12 de maio, que, respondendo à pergunta, seriam 18 presos isolados no Rio Grande do Sul. Tu estava falando da questão da testagem, eu te interrompi, me desculpa. É isso, eles buscam, né, quando eles entram nesse procedimento relacionado a essas alternativas no sentido de construção de novos ambientes carcerários para isolamento, mesmo que temporário, tido como temporário, a gente sabe que isso é no sistema prisional é muito relativo, né? Essa é a grande preocupação em relação a isso, né? Medidas que venham de forma temporária para solucionar em contrariedade a aspectos de dignidade, dignidade da pessoa humana e preservação da saúde, eles acabam em muitos momentos permanentes, né? Então essa é a grande preocupação. Alguns dados que foram levantados é impressionante. Mas o que nós temos que ficar atentos, e aí eu faço um chamado aos colegas, é no sentido de que nós não sabemos exatamente como ficou a decisão final. Foi uma reunião um tanto quanto
com idas e vindas de sistema, mas é importante que a gente fique com os olhos abertos para saber como vai ser a redação e a edição desta nova resolução do CNPCP, no que diz respeito a se houve efetivamente uma flexibilização da arquitetura penal ou não. Agora é importante ressaltar que, pelo menos a utilização de containers, embora alguns conselheiros se pronunciassem ou tenham se pronunciado no sentido de o pedido ou de utilização desse método de cárcere, nós temos que ficar atentos em relação à redação que virá, em relação a essa nova resolução. Se efetivamente ela vai flexibilizar a arquitetura penal de cumprimento de pena, ou ela está direcionada simplesmente para essa questão temporária. Mas o que me preocupa é que tudo que é temporário, que é relacionado ao sistema prisional, ele acaba ficando de forma permanente. Ana, só para concluir, então eu sei que a gente já está chegando ao final dessa nossa conversa. Eu acho que é importante que nós operadores do direito, fiquemos de olho no andamento de uma nova ação que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 684, tá? Recentíssima, né? Distribuída dia 13, hoje nós estamos em dia 15, foi distribuída dia 13 de maio, né? Caiu para a relatoria do ministro Celso de Mello, e hoje me parece que a Defensoria Pública de São Paulo se habilitou como no processo, né? Então nós temos que ficar, porque esse processo também traz alternativas ou busca de soluções. O que nós temos que ter em mente em relação a tudo isso, que não é retrocedendo naquilo que já foi experimentado, naquilo que a gente já viu que não deu certo. Não vai ser agora, no momento de pandemia, que a gente vai ter que dar um passo atrás para retroceder, buscando alternativas que são falidas, no sentido de justificar uma utilização, mesmo que sendo temporária, mas que a gente tem um pé atrás no sentido de utilização permanente dessas metodologias. Né? Instrumentos nós temos. Isso foi reconhecido até mesmo pelo promotor Gilmar Bortolotto, que nós sabemos que tem bastante experiência em fiscalizações, né? Nós temos que dizer aqui, não é porque a gente é defensoria que a gente não reconhece, isso não tem em absoluto, não tem nenhuma relação, nós reconhecemos. E durante a reunião, várias vezes ele se pronunciou contra a flexibilização da arquitetura penal. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é uma pessoa que atuou muito na ponta, que visitou muitos estabelecimentos prisionais, tem muita experiência. E ele colocou isso na fala dele. Ele disse que uma coisa são os conceitos técnicos. Outra coisa é colocar no papel uma autorização para flexibilizar a arquitetura penal e controlar depois isso lá na ponta. É disso que está falando, né? As coisas surgem para serem provisórias e depois se tornam definitivas. A estrutura ela não é tão ruim, vamos deixar que se opte por isso como uma situação urgente, mas aí depois vira um caos, que foi o que nós vimos aqui na intenção de colocação dos containers em Novo Hamburgo, que nós acompanhamos. Que foi feito um levantamento e depois o Tribunal de Justiça concedeu de ofício um habeas corpus, né? Não conheceu do nosso recurso, mas de tamanha importância e tudo o que se tornou aqui, concedeu de ofício para reconhecer que as pessoas estavam segregadas em situações muito precárias e que não se poderia permanecer com essa segregação naqueles locais, né? Porque não tinham ventilação, não tinham iluminação, não estavam nem preparados termicamente para continuarem funcionando. Então isso que nos preocupa, né, André, que a gente precisa cuidar muito. Nós temos 3 minutos ainda para concluir, por isso que eu estou pressando um pouquinho. Mas é isso, assim, perceber na execução que tem toda essa questão que nós precisamos estar sensíveis, que as coisas vão tomando um rumo e saindo do controle depois que são implementadas, né? Isso, por isso que eu digo a importância de nós, instituições, principalmente aqueles que possuem a sua função de fiscalização do sistema prisional, eu digo a todos, porque ficou visível a grande preocupação do relator, porque ele era o relator
do expediente, ele estava muito preocupado com isso, porque ele vivenciou isso. Então, eu trago isso e peço encarecidamente que quem opera com execução penal está vivendo um momento... Já vivia numa situação complexa, né? Mas ela está numa potencialidade muito maior. Então, E é isso que a até, gente... se tu me permite, tem um dado que é interessante para as pessoas que quiserem ir atrás, até para a nossa atuação, nós usarmos a nossa atuação, é que a coordenadoria do IBCCRIM do Distrito Federal, frente a tudo que está ocorrendo lá, encomendou uma nota técnica para a UNB, né, para o Instituto de Médico e também das Ciências Biológicas, e eles trouxeram dados muito relevantes sobre o porquê o Covid-19 preocupa tanto no sistema prisional. E uma das conclusões é que todas as medidas de higiene que nós sabemos que nós precisamos fazer, a etiqueta social, o distanciamento social, essas medidas elas se tornam inócuas se não houver um distanciamento de 1 metro. E nós sabemos o que isso significa dentro do nosso sistema prisional, né, André? Agora eu vou trazer uma experiência que nós tivemos agora, recentemente, no último Defensoria Sem Fronteiras, e eu trago o caso da CEPIS, que é uma das unidades de Belém do Pará. Né? Como você vai ter um controle sanitário de higiene numa unidade em que recebe e tem capacidade de engenharia para 360 presos, e hoje tem dentro do seu contingente prisional uma marca acima dos 1.900. Né? Então, a própria é a questão de física. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ainda mais preservando uma distância mínima no que diz respeito até à manutenção de saúde. Então, eu acho que tudo isso é importante. Nós temos que ficar atentos, e é isso que eu chamo. A nós, operadores... Estaremos muito atentos, temos certeza do nosso papel, né, André? Que é esse papel de resistência, de luta, de fiscalização, de estar perto do assistido e garantir que, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo excepcional de pandemia, a Defensoria Pública não parou, pelo contrário, ela está cada vez criando mais métodos, inclusive nós estamos conversando bastante sobre isso no núcleo de execução, formas de cada vez mais atender o nosso público para que nós possamos evitar uma tragédia dentro do sistema prisional. E dentro dessa complexidade que é a realidade que a gente está vivendo, né? Teremos que fazer o encerramento da nossa live. Então, agradecer mais uma vez o espaço da Defensoria Pública, da DIPERGS, parabenizar todas as colegas e colegas, porque nós estamos no nosso mês e sabemos o quanto todos nós trabalhamos para que a nossa instituição cumpra o seu papel, que é um papel fundamental de promoção, de defesa de direitos humanos, né? E quero convidar também as pessoas que estão nos assistindo, enfim, as pessoas interessadas no assunto, para acompanhar o webinário da ANADEP semana que vem. A semana inteira vai ser dedicada a lives, terão presenças ilustres de ministros, de operadores do direito de renome, e vai ser bem legal. Entrem no site da ANADEP e acompanhem. Obrigado pela atenção de todos, gente. Valeu, Ana. Tchau, André. Até mais.